Boa noite, 5 de abril de 2015, mais uma vez estamos na... Perdão, 2016. Mais uma vez estamos na Organização Espírita Casa do Caminho. Sejam bem-vindos. Algumas almas aqui estou vendo pela primeira vez. Que Deus nos abençoe nesta noite de estudo do Evangelho de Jesus. Vamos fazer uma oração inicial agradecendo a oportunidade de estarmos reunidos hoje. Senhor Jesus, bons amigos espirituais, nós queremos te agradecer por esta oportunidade, por todo o esforço que o nosso anjo da guarda, os espíritos protetores e amigos, por todo este trabalho, por todo este esforço que eles fizeram para que possamos estar aqui hoje, reunidos, estudando o Evangelho de Jesus, alimentando os nossos espíritos. Assim nós rogamos a Maria, rogamos a José, rogamos aos espíritos protetores da Organização Espírita Casa do Caminho que possam nos envolver em vibrações de paz e de amor, imaginando Jesus no meio de nós, porque Ele com certeza aqui está, nos envolvendo nessas vibrações de paz e de refazimento. Muito obrigado, Mestre. Que Deus nos abençoe nesta noite de estudo. Vamos dar continuidade hoje ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Vamos falar sobre a instrução dos Espíritos, a afabilidade e a doçura. Bom, Jesus, no seu Sermão da Montanha, nos disse: bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque eles possuirão a terra. Mas, Luciano, até hoje não consegui compreender o que Jesus quis dizer com bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque nós observamos as guerras aos montes. Dezenas de lugares no planeta Terra estão em momentos de guerra, estão sofrendo atos terroristas. Se vocês observarem na Síria, as pessoas foram retiradas da sua própria terra, não é? Observamos e vimos no Fantástico a questão de alguns dias atrás, depoimento de uma senhora e de uma sua filha que vieram para o Brasil pela caridade de pessoas que a receberam, que estão ajudando a entender o português, a compreender a cultura nacional, a cultura brasileira, porém eram donos de propriedades, tinham 4 propriedades, o marido tinha comércio, a senhora saiu, foi expulsa pelo Estado Islâmico, o marido não conformado, voltou para ver o que ele recuperava para conseguir o dinheiro, né, conseguir estabelecer uma vida melhor fora da Síria, porque lá não dava mais. E aconteceu que ele foi assassinado. O que Jesus quer dizer com bem-aventurados os mansos e pacíficos? Se a senhora e a filha e o marido não se opuseram, não é? Sofreram essa violência, foram expulsos da terra. O que Jesus quer dizer com bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra? Se você for manso o tempo todo, você pode ser assaltado, roubado, ficar sem nada, mas Jesus disse: a verdadeira propriedade é aquela que a traça não come, que o ladrão não rouba e que a ferrugem não corrói. São as nossas virtudes, são os nossos bens espirituais. O Espiritismo nos diz que estamos num mundo de expiação e de provas, que os primeiros mundos são os mundos primitivos, aonde os espíritos têm as suas primeiras encarnações. O mundo de expiação e de provas pode ainda ser considerado como um hospital, como uma penitenciária, uma cadeia. Como assim, Luciano, uma cadeia? Não é uma cadeia como nós temos. As cadeias que nós temos são escolas do crime. Nós observamos a natureza, nós observamos esse céu límpido e azul, observamos as belezas do planeta Terra. Como considerar isto como uma escola, como uma penitenciária? É o que Allan Kardec nos explica em O Evangelho segundo o Espiritismo. Somos espíritos ainda muito endividados,
esta não é a nossa primeira encarnação, nem tampouco será a nossa última. Reencarnaremos porque a reencarnação faz parte da lei de justiça, de amor e de caridade, a lei de justiça de Deus, porque Deus não poderia punir uma pessoa para sempre. Errou, vai para o inferno. Ainda no sábado passado, estava fazendo uma palestra no Centro Espírita Nosso Lar, Casa André Luiz, de Vila Galvão, em Guarulhos, e uma senhora, numa situação muito triste, havia perdido um filho de 25 anos, um neto de 18 e outro neto de 20 anos. O neto de 25 anos, o filho de 25 anos era um filho adotivo. E o que acontece? Ela faz parte de uma das igrejas, dessas igrejas evangélicas, que não é nem interessante aqui declinar o nome, é uma dessas, porque todas essas pregam a mesma coisa, e foi pedir preces para o pastor, e o pastor disse: não, morreu, acabou, não adianta mais fazer prece, foi para o inferno. Que mãe vai para o paraíso, ou vai para um lugar de bem-aventuranças, vendo que seu filho de 25 anos e seu neto de 18 e de 20 anos está sofrendo no inferno? Como pode uma mãe ser feliz? E ela, por essas oportunidades que a vida dá, acabou vindo parar no Centro Espírita, onde conversamos, onde orientamos-la, orientamos-la a fazer o estudo do Evangelho no lar, a fazer uma oração, não a oração decorada, mas a oração que sai do coração, aonde falamos um pouco da parábola do filho pródigo, quando o filho pródigo volta para casa, depois de ter gastado todos os bens, depois de ter gastado tudo com as prostitutas, depois de ter gastado tudo nas noitadas, ele voltou, o pai o abraçou, o pai o beijou, o pai o vestiu, o pai colocou a túnica, o pai vestiu-lhe o anel, representando, dizendo para o mundo: eu o perdoo. Mas é claro que ele pecou contra Deus, contra o Pai, pequei contra ti, ele caiu em si: Pai, pequei contra ti e contra o céu. O céu, na linguagem psicológica transpessoal, é a nossa própria consciência. Aonde está escrita a lei de Deus? Questão 621 do Livro dos Espíritos, na nossa consciência. Quando nós transgredimos a lei de Deus, quando nós fazemos algo de errado, seja para o nosso próximo, seja para nós mesmos, muitas vezes quando nós não cuidamos do nosso organismo, quando nós não demos a oportunidade quando nós temos a oportunidade e não aproveitamos a oportunidade de desenvolver, pecamos contra o céu, ou seja, contra a própria consciência. E para corrigir este pecado, para corrigir estes erros, temos que limpar a consciência, e é só o amor que vai fazer com que nós limpemos a consciência. E hoje nós vamos falar de amor. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos significa que eles possuirão a terra, significa que terão oportunidades outras de reencarnar no planeta Terra. Porque estamos passando por um período de transição planetária. Todos aqueles espíritos que não desejam o bem, todos aqueles espíritos que ainda são renitentes no mal, todos aqueles espíritos que são contra o Evangelho de Jesus, obviamente serão convidados a reencarnar em mundos primitivos, em mundos de expiação de provas, mas muito menos desenvolvidos do que é o planeta Terra. Mundos como era o planeta Terra há 30 mil anos atrás, por exemplo, é uma hipótese. É claro que nós vemos tanta violência, é claro que nós vemos tanta balbúrdia na sociedade, porque espíritos que não estavam reencarnando, que demoraram muitos séculos, muitos anos no mundo espiritual, estão reencarnando. Eles não tiveram a oportunidade de reencarnar antes, para que o mundo pudesse ter este avanço moral, este avanço tecnológico. Mas como a lei de Deus é de amor, Deus e Jesus, que é o governador espiritual deste planeta Terra, está dando novas oportunidades de eles reencarnarem no planeta Terra. Mas na instrução dos Espíritos, item 6, a afabilidade e a doçura, o Espírito de Lázaro, que ditou esta instrução em Paris, no ano de 1861, ele diz:
A benevolência, ou seja, a bondade para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são a sua manifestação. Entretanto, nem sempre se deve fiar nas aparências, pois a educação e o traquejo no mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia é apenas uma máscara para o uso externo, uma roupagem cujo corte é bem calculado para disfarçar as deformidades ocultas. O mundo está cheio de pessoas que trazem o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são doces, contanto que ninguém as moleste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua dourada, quando fala face a face, se transforma em dardo venenoso quando falam por trás. Vejam aqui a instrução do Espírito de Lázaro, que o mundo está cheio de verniz. As pessoas comportam-se de uma maneira fora de casa, e dentro de casa são déspotas, são tiranos. As pessoas observam a sociedade, observam a moda e vestem-se como a moda. Usam os perfumes como a moda. Andam como os artistas de cinema. Falam como os artistas de novela. Assumem os trejeitos da mídia e assim sucessivamente. Para quê? Para que as pessoas possam ver que ela está atualizada, que ela está envernizada. Mas se alguém pisa no calo dela, se alguém faz alguma coisa que ela não gosta, aí estoura. Vejam, senhores, será que nós realmente devemos falar sobre a mansidão e sobre a paz na noite de hoje? Vamos ver, vamos fazer aqui uns pequenos testes que nós encontramos aqui no livro de Richard Simonetti. É um livro que fala histórias que trazem a felicidade. E nesse livro de Richard Simonetti, ele faz aqui algumas perguntas, e ele está aqui obviamente falando da paz. E ele faz aqui algumas perguntas para saber se nós realmente somos pessoas pacíficas ou não. E se nós respondermos mais o item B do que item A, nós estamos com um problema. Olha, ele fala assim, submetidos a uma cirurgia, permanecemos acamados por alguns dias. Alternativa A: cultivamos a oração e a serenidade, procurando não aumentar a sua preocupação. Ou alternativa B: perturbamos a todos com gemidos e reclamações, como se estivéssemos em leito de faquir, colchão de pregos pontiagudos. A pessoa está doente, está lá acamada, ai meu Deus, será que ela fica em oração? Será que fica em paz? Né? A doçura, a afabilidade também tem que se manifestar aí, não é? Se está difícil para o doente, também não está fácil para quem está cuidando do doente. Está certo ou não? Um conhecido passa por nós sem nos cumprimentar. Passa por nós na rua, às vezes no escritório de trabalho, aquele azáfamo, naquela corre-corre, ele não nos cumprimenta. E nós já pensamos, será que ele está distraído, não nos viu? Ou pensamos assim, é um nariz empinado, um prepotente? Onde está a nossa afabilidade e a doçura? Não é? Outra alternativa, o cônjuge está quieto, fechado. A esposa ou o esposo, imaginamos que está cansado, querendo um pouco de sossego, ou já estressamos logo, clamando, que intenciona nos levar à loucura com seu mutismo. Não é? Poxa vida, ele só está querendo ler, ela só está querendo um pouco de sossego. Casamento não é para você ficar grudado às 24 horas do dia. Nós temos a nossa liberdade, não é? Às vezes a pessoa, ele vai me deixar loucura, ele não fala nada comigo, ela não fala nada comigo. São situações que ocorrem no dia a dia. No trânsito, olha lá. No trânsito, um motorista buzina atrás, assim que abre o sinal. O que nós pensamos? Que esse motorista está com pressa? Que esse motorista está querendo levar alguém rapidamente para o hospital? Ou castigamos o atrevido? Que atrevido, vou ficar aqui parado. Ele buzinou para mim, fico parado. Até que ele fale mais alguma coisa, e aí eu mando ele procurar aquela ilustríssima senhora de uma vida
meio conturbada e não adequada, e assim sucessivamente. Alternativa A, alternativa B. Cruzamos na preferencial, no trânsito. Cruzamos errado, a preferencial é de quem vem na direita. Nós cruzamos a preferencial, quase atingimos o carro. O camarada fica nervoso e fala algumas coisas para nós, e nós retrucamos para ele. Ou reconhecemos o erro. Reconhecemos o erro, pedimos desculpa, vamos embora, graças a Deus, está tudo certo, nada aconteceu. Né? O que mais? O chefe nos adverte quanto a uma falha. Nós humildemente reconhecemos a falha, ou pensamos que vá para o diabo que o carregue? O que nós pensamos? Né? O subordinado comete uma falha, e aí o que o chefe faz? Ele trata de orientar de uma maneira melhor o subordinado, ou lembra que ele deve acertar a conduta, ele deve acertar o relatório, senão ele vai ser mandado embora. Existem milhares de pessoas que podem ser contratadas ganhando metade do que ele ganha. Os vizinhos envolvem-se numa discussão, mais um exemplo aqui do Richard. O que nós fazemos? Nós fazemos uma oração ou já chamamos uma polícia para que acabe essa balbúrdia? Às vezes é necessário chamar uma polícia, mas oração? Será que a gente faz uma oração? O filho tira notas ruins na escola. Nós damos uma surra de chinelo, de cinta, ou nós vamos avaliar o que está acontecendo, por que ele foi ruim na escola, por que ele tirou aquelas notas ruins, e etc. No centro espírita, nós damos alguma sugestão. Essa sugestão não é aceita, porque a nossa não é a última palavra, existe um corpo diretivo. E porque a nossa sugestão não é aceita, já jogamos tudo para o alto, vamos embora melindrado, batendo o pé. Alternativa A ou alternativa B? Nossa esposa erra o tempero. Nós dizemos para a nossa esposa: olha, realmente, obrigado por ter feito a comida, realmente é um prato que eu gosto, mas e outras vezes ficou melhor. Ou dizemos: esse prato está com muito sal, esse tempero não está ruim, eu não vou comer mais nada, etc. Bom, enfim, são situações do dia a dia em que nós podemos praticar a afabilidade e a doçura, seja no trânsito, seja no nosso ambiente profissional. Nosso ambiente profissional não é um ambiente fácil. É fácil o ambiente profissional? Não é um ambiente fácil. Nós não escolhemos as pessoas com quem queremos trabalhar. É claro que não existe um acaso. Muitos estão lá conosco porque muitos têm relação conosco de outras vidas anteriores, mas não é fácil. Você está tentando se melhorar, você é espírita, você é cristão, o outro não quer saber de nada, o outro leva uma vida dissoluta. Enfim, ambientes, empresas grandes, etc., ou até empresas menores, onde existe um aglomerado de pessoas, muitas vezes é um ambiente difícil. Portanto, é um ambiente onde nós podemos praticar esta afabilidade, esta doçura que o Espírito Lázaro nos diz. O lar é um ambiente onde nós temos que praticar, é o primeiro lugar onde nós temos que praticar a afabilidade e a doçura com os nossos filhos. Neste exemplo que o Richard nos trouxe, o Richard Simonetti, o filho vai mal na escola, a gente já vai dar uma surra ou vai sentar com ele para conversar, para avaliar, para verificar o que pode ser feito no trânsito? Quantas pessoas estão estressadas no trânsito? Quantas pessoas estão brigando? Quantas brigas de vizinhos nós vemos? Quantos melindres nos centros espíritas? Nós damos a nossa opinião. Se a nossa opinião não for aceita, muito bem, não vai ser aceita agora, talvez seja aceita posteriormente, seja aceita depois. Enfim, o importante é nós termos uma condição de humildade, uma condição que nós somos aprendizes do Evangelho. Nenhum de nós aqui nesta sala, na noite de hoje, está são. Nenhum. Nem o Luciano que vos fala, nem vocês que estão aí do outro lado. Alguns podem estar são do corpo, mas estão doentes do espírito. Somos espíritos ainda imperfeitos, com muito orgulho, com muita vaidade, às vezes egoístas, né? Egocêntricos. Né? Precisamos o quê? Precisamos nos esforçar, porque o nosso avanço depende do nosso esforço, do nosso aprimoramento íntimo.
Como fazer amigos e conquistar pessoas? Como ser uma pessoa doce, uma pessoa benevolente? Quando nós estamos passando por alguma dificuldade, quanto é bom saber que há pessoas desinteressadas que desejam nos ajudar. Quando estamos com uma dificuldade numa planilha, alguém vem e te ajuda na planilha para resolver. Quando estamos com uma dificuldade nos estudos, algum colega vem e te ajuda. Quando estamos com algum problema, algum amigo, alguma pessoa vem e te ajuda e ficamos gratos. Se nós quisermos fazer amigos e conquistar pessoas, nós precisamos nos abrir para ajudar. Por que para ajudar? Porque quando nós estamos ajudando, nós estamos sendo afáveis, nós estamos sendo doces, nós estamos sendo bondosos. E o amor, a benevolência, a bondade, são virtudes que quanto mais nós distribuímos, mais nós vamos receber. As pessoas, a maioria das pessoas, quando nós ajudamos, ficam gratas. E outras não. Um grande exemplo do Evangelho de Jesus é que quando Jesus curou os 10 leprosos, apenas 10% voltou para agradecer. Os outros 9 não agradeceram. Tiveram a cura do corpo, mas estes 9 não tiveram a cura da alma. Provavelmente adquiriram novamente a hanseníase ou a lepra ou outras doenças que pudessem fazer com que eles retomassem a expiação, que momentaneamente tiveram o mérito de ser curada naquele momento, mas que em virtude da sua rebeldia, em virtude da ingratidão, eles continuariam a ter problemas para frente. Portanto, não é quando nós nos predispomos a amar, o importante é o amor, o importante é amar, porque a gente, diz Joana de Andes, a maioria das pessoas ama, mas espera a retribuição. Jesus amou a todos sem esperar a retribuição alguma. Foi chicoteado, foi cuspido, foi negado, foi traído, foi crucificado, foi assassinado por aqueles que ele havia beneficiado. Beneficiou a todos, mas o povo com que ele esteve o assassinou. Pedro negou, Judas o traiu, não é? E assim outros mais. O amor, nós temos que desenvolver o amor ele vai se desenvolvendo aos poucos, é a prática, nós temos que praticar o amor, todos os dias. Amar sem esperar recompensa. Não é fácil, não é simples, mas é o amor que nós observamos no dia a dia do Chico Xavier, é o amor que nós observamos no dia a dia de Divaldo Pereira Franco, é o amor de Madre Teresa de Calcutá, é o amor de Irmã Dulce, é o amor destes abnegados mensageiros de Jesus, de Francisco de Assis. Eles amavam e não esperavam recompensa, é só o amor. Para que possamos nos transformar, para que possamos fazer este aprimoramento íntimo, é necessário que amemos, é necessário que nos transformemos. André Luiz nos diz o seguinte, na mensagem do livro Vivendo o Evangelho, volume 1, o esforço, que é muito difícil, não é fácil, ninguém está falando que é fácil, ter calma quando as pessoas nos ofendem. Ele fala, é muito difícil ter a compreensão quando nos atacam, é muito difícil ter a paciência quando nos alfinetam, o equilíbrio quando nos afligem, a moderação quando nos instigam, a brandura quando nos hostilizam, a paz quando nos agridem, a mansidão quando nos provocam, a benevolência quando nos desacatam, a gentileza quando nos ironizam. Não é fácil, não é simples. A humildade quando nos oprimem, o silêncio quando nos injuriam e a harmonia quando nos ameaçam. Mas é através do esforço pessoal, quando nós estamos vivenciando isso, estes problemas, que nós vamos conseguir. O mal dos outros, o mal que os outros nos fazem, não nos pode fazer mal. Como assim, Luciano?
porque o mal que nos faz mal, diz Divaldo Pereira Franco, é o mal que eu faço, porque o mal que eu faço aos outros me torna mal. Diz uma história na arte da literatura, melhor dizendo, uma história da arte, não da literatura, porque Leonardo da Vinci era um pintor, e a história diz o seguinte: ele fora contratado para registrar a última ceia. A última ceia onde Jesus estava com os 12 apóstolos, e ele fora contratado para isso, mas ele tinha uma grande dúvida: como ele poderia imaginar o Mestre Jesus, com toda a sua candura, com toda a sua doçura, com toda a sua expressão de paz e de amor, para que ele pudesse registrar esta fisionomia. Ele conseguia imaginar os apóstolos, mas o Mestre ele não conseguia. Ele iria pintar o quadro da Santa Ceia na parede de uma das igrejas. A igreja, anotei o nome aqui, Igreja de Santa Maria delle Grazie, em Milão. Ele iria pintar esta Santa Ceia. E saiu procurando pelas igrejas, saiu procurando pelos conventos, olhando para os padres, olhando para as pessoas que teoricamente seriam pessoas tranquilas, que pudessem mostrar a ele o semblante de paz, o semblante de tranquilidade de Jesus, mas ele não encontrou. Até que um dia, nos arredores de Milão, ele ouviu um rapaz tocando uma flauta. E ele tocava flauta e pastoreava as cabras. Esta história também é contada neste livro Colar de Diamante, compilação de Délcio de Carvalho. É uma história contada por Divaldo Pereira Franco, mas é real, podemos encontrá-la também em muitas outras fontes na internet. Mas Leonardo da Vinci viu um jovem de aproximadamente 25 anos, e alguns outros sites relatam 19 anos, mas a idade não era importante. Ele se contentou, ele falou: este é o rosto de Jesus. E convidou o rapaz para pousar. O rapaz falou: olha, eu não quero pousar, eu vivo no campo, meus familiares são camponeses, eu cuido aqui das cabras, estou muito feliz onde eu estou, não quero pousar. Mas o Leonardo tentou mais uma vez e acabou convencendo os pais do jovem para que ele pudesse pousar. Ele receberia uma quantia em ouro, em moedas de ouro, que é o que ele ganharia muito mais do que numa vida inteira. E assim foi. Durante algum tempo, ele registrou o moço e registrou a face de Jesus no quadro da Santa Ceia. Passaram-se os anos e ele foi contratado para fazer outro quadro. Diz-se que Leonardo da Vinci passou 7 anos registrando a Santa Ceia. Mas depois de aproximadamente 10 anos, ele fora contratado para registrar o beijo de Judas. E para que se registrasse o beijo de Judas, ele obviamente queria encontrar alguém na sociedade que pudesse retratar aquela pessoa carrancuda, aquela pessoa traiçoeira e etc. E ele procurou, foi nos lugares mais abjetos, foi nos prostíbulos, foi nos antros da sociedade, não encontrou ninguém. Até que lhe disseram que existia um criminoso muito vil que estava encarcerado, e ele foi procurá-lo. E o diretor da penitenciária disse: esse moço é muito perigoso, eu não aconselho que você converse com ele, mas eu quero vê-lo. Pois não. E ele foi ver este moço. Quando ele viu um moço em trajes realmente muito sujos, um rosto furibundo, e ele disse: esse é Judas Iscariotes, eu quero retratá-lo. Conversou com o diretor da prisão, o diretor permitiu, conversou com este moço, e ele falou: contanto que você me pague uma quantia, também eu aceito. Muito bem. E ele começou a retratar. Depois de algum tempo que ele estava retratando a imagem
de Judas Iscariote estava retratando a imagem deste jovem como Judas Iscariote. O jovem começou a passar uma imagem não mais de ódio, não mais de vingança, não mais de terror, uma imagem mais calma. E o Leonardo perguntou: mas o que está acontecendo com você? Você já não é mais este jovem furibundo? Já não está mais com essa expressão de ódio, de raiva? Leonardo, realmente eu não consigo mais e eu vou liberar você desta sua tarefa. Não quero mais que você me registre. Você não se recorda de mim? Eu estou fazendo uma viagem no passado e eu sou aquele mesmo moço que você pintou há 10 anos atrás. Eu estou aqui recordando-me da minha ingenuidade, da minha falta, de quando eu pastoreava as cabras, de quando eu estava na família do meu pai. E depois de tudo isso aconteceu o que você sabe vir parar aqui. Leonardo perguntou: o que aconteceu contigo, meu irmão? Bom, depois que eu ganhei aquela bolsa de ouro, eu não conhecia, eu era ingênuo, não conhecia as coisas da cidade grande. E as pessoas vendo que eu tinha posses materiais, se acercaram de mim, tentaram tirar as minhas moedas de ouro. Mulheres se aproveitaram. Eu matei 1, matei 2, matei 3, matei a mulher que queria se aproveitar de mim. E tornei-me um assassino, tornei-me uma criatura vil, muito ignóbil. E hoje estou aqui no que eu estou. Mas a reflexão que Divaldo Pereira Franco nos traz desta história é que todos os assassinos, todos aqueles que praticam o mal, todos aqueles que são ignorantes, quando nós vemos uma pessoa que tira a vida de uma outra pessoa na rua, quando nós vemos esses sequestradores, quando nós vemos os pedófilos, quando nós vemos os estupradores, muitos deles são crianças que apanharam dos seus pais. Muitos deles são aquelas crianças que foram mandadas para fora de casa, pedirem dinheiro na rua, pedirem esmolas. Muitas destas assassinos são aquelas crianças que foram abusadas pelos pais, que foram abusadas pela sociedade. São aquelas meninas que foram levadas para a prostituição ainda na idade praticamente infantil, 11 a 12 anos, e que conheceram as misérias humanas e que hoje estão nesta situação. Todos nós, meus irmãos, estamos envolvidos com esta violência, com a violência da corrupção, com a violência dos crimes hediondos, com a violência do envio dos dinheiros para os paraísos fiscais, aonde nós não temos a educação suficiente, as escolas básicas necessárias, os hospitais. Todos nós vivemos esta violência e cabe a cada um de nós que estamos aqui hoje, na organização espírita Casa do Caminho, cabe a cada um de nós fazermos uma reflexão íntima. Por que eu estou aqui? Porque Deus me trouxe aqui nesta organização espírita. O que eu estou fazendo da minha vida? Como eu posso contribuir para a paz do mundo? Como eu posso contribuir para que o mundo seja melhor? São as reflexões que nós fazemos aqui. Hoje nós pudemos ver as duas faces da moeda. O moço ingênuo que fora pintado como Jesus, e o moço vil e ignóbil que fora pintado como Judas, mas era o mesmo moço. Hoje nós podemos observar que os crimes que são praticados por essas criaturas ignorantes são pessoas que sofreram na sua infância, são pessoas que tiveram insegurança, são pessoas que sofreram muito. Mas como nós podemos ajudar a sociedade? Nós não vamos corrigir o mundo, nós podemos dar uma códea de pão. Nós não vamos pacificar o mundo, mas nós podemos
nos pacificar. Jesus nos disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não é a paz do mundo, porque a paz do mundo é a paz entre as guerras. Acaba uma guerra, vem a paz, vem outra guerra. Acaba uma guerra, vem um atentado, vem uma outra guerra. É a paz de Jesus. Nós podemos nos pacificar no trânsito, no trabalho, no centro espírita. Nós podemos fazer melhor, podemos cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo, como diz Emmanuel, teríamos que cuidá-lo como se fôssemos viver 200 anos, e o nosso espírito devemos cuidá-lo como se fôssemos morrer amanhã. São essas as reflexões que Lázaro nos trouxe em o Evangelho segundo o Espiritismo, para que possamos ser afáveis, para que possamos ser dóceis. Mas se nós não conseguimos ser afáveis e dóceis no dia de hoje, que possamos ir para casa com essas meditações, que possamos ir para casa com essas dúvidas. Eu necessito me esforçar mais. Eu vou conseguir. O aprimoramento íntimo é o aprimoramento íntimo de cada um de nós. Não é nenhum de vocês que vai fazer o meu aprimoramento íntimo, sou eu. Cada um de vocês, cada um de nós que está aqui nesta sala, necessita fazer esta transformação, necessita ser mais manso, mais pacífico, porque caso contrário, seremos o quê? Degradados, seremos convidados a não reencarnar mais aqui na Terra e reencarnarmos em mundos mais primitivos, em mundos piores. Será que é isso que nós queremos? Não é fácil, não é simples, mas a mensagem do Evangelho da noite de hoje é que nós podemos. O mal do mal não pode nos fazer mal. Se nós estamos com o Evangelho, se nós temos alguma chispa, se nós esbarramos em algo mal, tivemos alguma discussão, que não levemos essa discussão para casa. Porque quando nós levamos a discussão para casa, ficamos remoendo, correto? E quando nós ficamos remoendo, isto é muito mal para nós. O mal dos outros não pode nos fazer mal. Nós temos que deixar de lado e sermos fortes para enfrentá-los. Enfrentá-los com coragem, com altivez, mantendo os nossos princípios de paz e de amor. Muito bem, vamos orar. Agradecemos a Deus, a Jesus, a oportunidade desta reunião na Organização Espírita Casa do Caminho. Nós te queremos pedir, Senhor Jesus, por estes irmãos que são violentos, por estes irmãos que estão no crime, por estes irmãos que ainda durante milênios, durante séculos e séculos, são contra Jesus, estão contra o progresso. Em nome de Deus, em nome de Jesus, que esses nossos irmãos possam ser ajudados, possam ser envolvidos em vibrações de paz e de refazimento, que possam arrepender-se e aproveitar a oportunidade que Jesus está dando, estas últimas oportunidades de progresso, de reencarnação, para que possam permanecer no planeta Terra. Nós te queremos pedir, Senhor Jesus, pelos irmãos, pela paz no trânsito, pela paz no transporte público. Nós te queremos pedir pelos bons relacionamentos humanos nas empresas privadas, nas empresas públicas, que a humildade, que a bondade, que a benevolência possa prevalecer. Nós te queremos pedir, Senhor Jesus, pelos irmãos nos nossos lares, pelos nossos familiares que não puderam estar aqui, pelos nossos familiares que nos dão suporte na vida, a nossa esposa, os nossos filhos, os nossos parentes, os nossos amigos também. Abençoa-nos, Senhor Jesus, e que Tu, Mestre amado, selecione um destes muitos tarefeiros que estão aqui na noite de hoje
para que possam nos acompanhar de retorno aos nossos lares. Que assim seja. Muito obrigado. O A3